A amante do meu marido engravidou dele de propósito. Eu e meu marido, a gente já tava junto há 5 anos e essa história aconteceu quando a gente tava junto há 5 anos. E a gente ainda não tinha filho porque a gente era muito novo e a gente ainda queria esperar um pouco mais, melhorar a vida, enfim, pra dar melhores condições pro filho. E assim, gente, pra mim meu relacionamento tava mil maravilhas, perfeito, porque ele não me dava nenhum motivo pra desconfiar dele, sabe? Mas é quando a gente acha que tá perfeito que a vida vem e mostra que não há nada de perfeição e que não existe nada perfeito aqui nessa vida. Até que, achando que eu tava vendo a perfeição, eu descobri que ele tinha um amante e essa mulher era do trabalho dele. E eu só descobri porque ela engravidou. E aí não tinha mais como ele esconder. Ele chegou e contou pra mim que ele estava me traindo e que ela estava grávida. Mas, gente, imagina o baque. Imagina aí a situação. O baque de você saber que você é traída. Um baque. Aí você saber que você tá traída e que a menina tá grávida. Sofri muito, eu expulsei ele de casa. Assim, foi uma crise horrível. Eu tive os piores sentimentos, porque quando a gente é traída, por mais que a gente saiba que é falta de caráter da pessoa, inconscientemente, sabe? Tipo, sem querer, a gente fica pensando onde é que a gente... A amante do meu marido engravidou dele, parte do... E eu expulsei ele de casa, tava muito mal, briguei muito com ele, fiquei muito mal. Mas nesse tempo, ele não parou de correr atrás de mim. E ele ficava pedindo pra voltar. Só que, tipo, gente, se ele quer voltar pra mim, por que me traiu? Causou todo esse trauma, essas brigas. Eu não consigo entender a cabeça de homem, sério mesmo. Ou melhor, não consigo entender a cabeça de quem trai, né? Porque não é só homem que trai. Apesar de o índice de homem que trai ser maior do que de mulher. E quando ele me contou que ela tava grávida, a criança tava com 2 meses. E aí ele ficou insistindo muito pra voltar. E quando ela tava quase pra ter a criança, eu aceitei voltar com ele. E eu decidi dar essa chance porque, além de ele estar correndo atrás de mim, eu sentia muita falta dele. Eu ainda amava ele. É incrível, né? A pessoa, tipo, faz a gente sofrer horrores e ainda a gente continua tendo sentimento. Também não entendo essa parte. Aí eu falei pra ele que, embora a gente fosse tentar novamente, que ele ia arcar com as responsabilidades dele de pai, né? Que ele ia assumir a criança, que ele ia dar apoio pra criança, porque a criança não tem culpa de nada. Aí ele voltou pra morar comigo e eu recebi uma mensagem da linda, da maravilhosa, falando que eu estava tomando, que eu estava roubando o pai do filho dela, sendo que era o meu marido e ele me traiu. A amante do meu marido engravidou dele, parte 3. Aí eu falei pra ela que eu não tava roubando ninguém, que ele queria ficar comigo, mas que isso não significava que ele iria fugir das responsabilidades dele como pai do erro que ele cometeu, né? Porque o me trair foi um erro, né, gente? A criança não é um erro, mas me trair foi um erro. Um erro feio, um desvio de caráter. Aí ela começou a falar pra mim que ela era apaixonada por ele, que ela tava esperando o filho dele, que ele tinha que ficar com ela. Eu falei, mas ele escolheu ficar comigo. Cada situação que a gente se coloca. Aí ela soltou a frase mais impactante pra mim. Ela falou assim, eu não acredito que eu vou ter esse filho pra nada. Oi? Ou seja, ela engravidou pra tentar segurar o meu marido. Só que ela percebeu que isso não adiantou, que ele queria continuar comigo. Então a criança era pra nada. A minha reação foi mostrar mensagem pra ele. Ele não gostou nada daquilo, porque além de ela estar me perturbando, ele não gostou nada do que ela falou. Aí ele pegou e foi falar com ela e eles brigaram bastante. Ela pegou e começou a falar que ele tinha iludido ela. Aí ele falou que nunca falou que iria assumir um relacionamento com ela. E ficaram lá tretando. Aí ela começou a perturbar ele, falando que ia tirar a criança, que não queria a criança, porque aquela criança não servia pra nada. A amante do meu marido engravidou dele de propósito, parte 4. E, gente, detalhe, ela tava com 8 meses falando que não queria mais a criança. E ela falou bem assim pra ele, se você não quer ficar comigo, então essa criança não serve pra mim. Gente, ela deixou claro ali que ela engravidou pra tentar prender ele. Pelo amor de Deus, mulheres, não achem que filho segura macho, porque não segura. E meu marido começou a ficar preocupado de como essa criança ia ser cuidada, né?
porque ela tava demonstrando, assim, um ranço pela criança. E aí ele falou que depois que a criança nascesse, ele ia lutar pra ficar com a guarda da criança, pra criança não correr nenhum tipo de risco na mão daquela mãe que não queria ter filho, que só queria ter o meu marido. Aí ela falou pra ele que ele nem precisava de justiça pra isso, que quando o filho nascesse, ela dava pra ele sem problema nenhum. E aí, durante o restinho de gestação dela, ela continuou ameaçando, falando que ia tirar, mas ela teve a criança, ela arrumou outro namorado e realmente ela deu a criança, né, pro pai, né, pro meu marido cuidar. E hoje eu cuido dessa criança como se fosse meu filho, cuido muito bem, amo e sei que essa criança não tem culpa de nada. Quem foi o errado foi o meu marido e a mãe, que fez as coisas por vontade própria pra atingir o objetivo dela que ela nem atingiu, que era ficar com meu marido.